Olá, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM 91,5. Estamos iniciando mais um programa Hora da Família. Recebam o nosso carinhoso abraço a todos vocês que nos escutam aqui na cidade de Guanhães, na nossa zona rural, em todas as cidades da nossa Diocese de São Miguel, todas as cidades da nossa querida Minas Gerais, do Brasil, e todos que se encontram ainda mais distante, que estão longe dos nossos olhos, mas dentro do nosso coração. O nosso desejo sempre é fazer este momento, esta hora, valer a pena. Para isso, a gente sempre dedica muito carinho. Eu sou Kênia Maria, parceira do programa, e também estou sempre sintonizada com vocês em todos os dias, às 7 da manhã, de segunda a sábado, através do Santo do Dia, o programa Santo do Dia. Hoje, eu estou tendo o prazer de dividir esse programa na companhia de um parceiro que é também antigo aqui na rádio. A primeira vez que fazemos o nosso programa juntos. Eu estou falando do Michel, que é sempre muito atuante em nossa emissora, em nossa igreja, nas pastorais, em várias pastorais. Eu até posso dizer que está sempre participando do nosso programa, porque é ele que faz, que é o autor das artes que apresentam, que chamam a atenção para o programa Hora da Família. Já já ele vai trazer o seu recado muito rico sobre o nosso assunto de hoje. Até falando do nosso assunto de hoje, estamos trazendo como tema: a cruz sagrada seja sempre a minha luz. É uma frase que faz parte da primeira parte da oração de São Bento. Ele que é um santo homenageado do nosso programa hoje. Muito popular e que nos deixou um legado muito rico pelos caminhos da fé. São Bento nasceu em Núrcia, em cerca de 480 na Itália. Estudou em Roma, retirando-se depois para o refúgio montanhoso de Subiaco, onde viveu como eremita. Mais tarde fundou o mosteiro de Monte Cassino, onde escreveu sua regra, adaptada com sabedoria ao mundo latino, que somos todos nós. A finalidade da regra era para formar cristãos que, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, pudessem alcançar a perfeição evangélica. Oração e trabalho era o seu lema. Oração transformada em trabalho e trabalho em oração pela fé e obediência. Esta perfeição era mais fácil de ser alcançada em uma vida comunitária do que sozinho na solidão. Os monges beneditinos exerceram um papel importantíssimo na evangelização da Europa medieval. E os mosteiros se tornaram centros de estudos e escolas de agricultura. O nosso companheiro Michel preparou um momento muito bacana para nos falar a respeito desse assunto. Ele nos convida a vivermos a experiência de São Bento agora, em nossos dias. Vai valer muito a pena escutá-lo com atenção. Neste momento, eu até vou pedir a vocês o primeiro intervalo, já oferecendo a vocês a nossa primeira música. Estamos retornando do primeiro intervalo, onde você, caro ouvinte, teve a oportunidade de escutar a nossa primeira música, oferecida com muito carinho. Seguindo aqui com o nosso programa Hora da Família. Hoje, totalmente dedicado a homenagear o glorioso São Bento. Por isso, nosso tema é: a cruz sagrada seja sempre a minha luz, extraída da poderosa oração de sua autoria. São Bento,
homem amante das coisas concretas e claras, que resumia sua regra num lema eficaz: ora e trabalha, oferecendo à acesse cristã o caráter de contemplação e ação, conforme o espírito e a letra do Evangelho. Foi esse o assunto que o Michel preparou agora para a nossa primeira parte. Vamos ouvi-lo e aprofundar no conhecimento desse santo que vale muito a pena para enriquecer a nossa espiritualidade. É com você, Michel. Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Paz e bem. Que alegria poder me dirigir até vocês nesse momento tão importante de reflexão, oração e partilha, que é o nosso programa Hora da Família. Saúdo de modo fraterno a equipe aqui da rádio, que muito colabora para que esse programa chegue até você. Saúdo também a Kênia Maria, que sempre está presente aqui conosco e que hoje eu tenho o prazer de partilhar com ela esta reflexão. Eu me chamo Michel, sou leigo, casado, ultimamente tenho atuado em algumas pastorais, mais precisamente na pastoral litúrgica, e tenho dado um suporte também na pastoral da comunicação em algumas paróquias, tenho ajudado aqui na diocese, sobretudo nas redes sociais, e de certa forma eu amo muito a minha igreja, né? Sou da região aqui, sou da cidade de Materlândia, acredito que muitos conhecem, e hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre a espiritualidade, mas sobretudo a espiritualidade em São Bento, esse santo que nós estamos celebrando hoje e que desde lá da Idade Média exerceu e exerce uma influência muito grande na sociedade, tanto no aspecto da oração, como no aspecto também da libertação do mal, né, através da medalha, através de várias formas de devoção que nós encontramos pelo Brasil afora. Pois bem, para falar desta espiritualidade, nós precisamos entender um pouquinho o que é espiritualidade, né? Que às vezes nós falamos tanto em espiritualidade, mas o que vem na nossa mente? Vem na nossa mente, às vezes, é ir à missa aos finais de semana, né? Que é o principal, né? Claro. Mas também vem a questão de retiro. E às vezes nós esquecemos que a espiritualidade, ela tem uma meta, né? Quando a gente pensa bem no aspecto e no conceito espiritualidade, nós entendemos que ela é a capacidade de encontrar um propósito de vida e compreendê-lo com clareza. Mas também, no mesmo sentido, é ir de encontro. Ou podemos entendê-lo também como um caminho interior a ser vivido. Que é o conceito que eu mais gosto. Que é esse conceito de caminho interior a ser vivido. Porque a espiritualidade, por espiritualidade, às vezes você tem uma vida de oração, uma vida de busca e tal, mas se ela não tem esse sentido de ser um caminho a ser traçado, de ser um caminho que nos leva a uma meta, de repente ela fica uma espiritualidade sem sentido, né? Então, assim, voltando no aspecto de São Bento, nós entendemos essa espiritualidade muito mais como esse caminho interior a ser vivido. São Bento, quando ele funda o seu mosteiro, e ali começa a caminhada monástica, né, junto ali com os seus monges, ele escolhe um lema, por sinal, muito rico e muito profundo para reger a vida monástica. O lema chama-se Ora et Labora, oração e trabalho. Um lema riquíssimo. Por que eu falo riquíssimo? Porque esse lema, além dele estruturar de uma forma assim, bem concisa, bem evangélica no sentido assim, de bem voltada para o evangelho, ela transcende as paredes do mosteiro. Não fica ali preso na Idade Média, não. Exerce uma influência até hoje. Até hoje. Por quê? Porque com esse lema, São Bento, ele tende a equilibrar, dar um equilíbrio à vida ali diária no mosteiro. Então,
quando ele coloca para nós ora et labora, ele chama a atenção e convida os monges a ter um equilíbrio entre o trabalho manual, a oração e a leitura espiritual. Como todos nós sabemos, a vida de mosteiro ela tem toda uma regra, tem toda uma estrutura, né? Tem os momentos próprios de oração que você não pode deixar de participar de forma alguma, mas também ele tem os momentos de trabalho, né? Até porque o trabalho ali é para o sustento do próprio mosteiro. Então, São Bento, ao ver toda aquela situação, de repente ele pode ter notado também assim, que estava meio desorganizado e de repente os monges também não estavam conseguindo conciliar todo aquele momento, né? Aquele momento de oração, com os afazeres, com a vida própria ali do mosteiro. Ele vai e coloca essa meta para eles, como um meio de dar um equilíbrio ali à sua vida. Nós vemos aqui então, no Ora et Labora, uma proposta de vida muito rica, muito profunda e de certa forma muito atual porque é como eu disse antes, ela é bem condizente com a proposta de Jesus. Eu até cito aqui, lá nos evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus ele ensina os discípulos a rezarem, né? Ali quando ele ensina a rezar o Pai Nosso. O que está ali em jogo? O que é o cerne ali daquele momento? Ele ensina a rezar não como uma decoreba, porque às vezes a oração nossa, nós aprendemos a oração, nossa, que oração bonita e tal, e a gente decora e reza aquela oração automática todos os dias, mas às vezes a gente nem pensa o que está rezando, né? Mas quando Jesus ele ensina a rezar, ele ensina como um meio de alinhar as nossas vontades com os nossos pensamentos e com os propósitos divinos. Olha como que essa proposta de Jesus de ensinar os discípulos a rezarem está muito em sintonia com a proposta de São Bento, ora et labora, né? E aí, a partir desse exercício, quando nós colocamos a oração como meio de estar em sintonia, de alinhar as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas ações, juntamente com os propósitos que Deus tem para nós, a oração ela passa a atuar de uma forma diferente. Ela não passa, ela não se torna uma mera oração, mas ela passa a ser e nos convida para uma sintonia profunda com Jesus Cristo. E é o que nós precisamos viver no dia a dia. Nós vivemos num mundo, minha gente, num mundo muito agitado. São muitos afazeres. Vejamos bem, vamos começar lá das nossas casas, né? Nossas famílias. A mãe, por exemplo, e o pai. O pai levanta de manhã, vai trabalhar, tem seus afazeres, às vezes a mãe está em casa, cuida dos trabalhos dentro de casa, às vezes leva a menina à escola, busca a menina à escola, e é aquela correria, e faz uma coisa, e tem que ter um tempinho para poder dedicar ali a pastoral, e quando você assusta que não, já terminou o dia, já chegou a noite, já é hora de dormir, já se preparar para outro dia. Então nós vivemos nesse mundo de muita agitação. E para a gente buscar esse momento de intimidade com Deus e espiritualidade tem se tornado cada vez mais difícil. Então, quando nós pensamos nessa regra de São Bento, nessa proposta de São Bento, do Ora et Labora, além de resumir de modo geral, né, a espiritualidade beneditina, ela nos alcança a todos nesse sentido de ser um convite para nós hoje, um convite à intimidade consagrada. Nós precisamos dar uma pausa, que é o contrário, né? Que é o contrário de não deixar de realizar os nossos afazeres. Mas nós precisamos dar uma pausa e pensar e arranjar um método para que nós possamos conciliar o nosso trabalho diário, né? As nossas agitações diárias, sem perder de vista o sagrado. Aí que está o cerne da oração, o cerne dessa proposta de vida, e que é um convite para nós hoje, para as nossas famílias, para a nossa sociedade hoje. Por isso que quando eu falo lá atrás, né, na reflexão, que São Bento ele conseguiu sair de dentro do mosteiro e ir para o mundo, é nesse aspecto. Parece até que ele tinha
uma ideia de como seria o mundo lá há 1000 anos na frente, né? Quando ele elabora essa proposta. Então a gente vê assim que é um desafio hoje, né? Nesse mundo que nós estamos, o desafio maior é conciliar. Mas nós podemos até assim ver na oração nessa proposta de São Bento algo assim que pode trazer para nós uma solução para os dias atuais, né? São Bento, então, com a proposta Ora et Labora, pode nos levar a um vasto proveito a partir desse lema. A busca do equilíbrio, né? Que a gente ter essa conciliação entre a vida, a oração e o trabalho, né? Até mesmo no aspecto intelectual, também na superação dos momentos onde nós deixamos de lado, eu não digo nem preguiça, né? Nem preguiça, mas eu falo assim, às vezes a gente dá aquele desânimo, aquela coisa, fala, vamos deixar de lado. Também ajuda nesse sentido, porque como nós estamos falando de equilíbrio, está ligado a isso também. E é também a questão da cobiça, né? Quando nós olhamos o trabalho e a oração, a cobiça, com certeza, ela é afastada, porque aí entra um elemento religioso. A cobiça está muito ligada à questão da ausência do sagrado, né? Aí nós queremos assumir esse espaço que o sagrado tem. Então, quando a gente tem essa conciliação da oração, do sagrado, juntamente com o trabalho, a cobiça ela fica de lado. Quer dizer, um pecado a gente joga de lado, né? Depois, a outra questão é a oração e a ação. A sintonia com Deus enquanto oração e a ação, que é o trabalho bem feito. Quando nós estamos com Deus, quando nós agimos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, mas em sintonia com a oração, tudo tende a ser muito melhor. Tudo tende a sair muito mais bem feito, muito mais proveitoso. Porque aí envolve outros elementos também, que a oração ela é benéfica a nós, né? Então, a oração ela prepara esse terreno para a ação, que é o trabalho. E nós precisamos entrar nessa vida, mas entrar mesmo, entrar profundo nessa vida de oração, sem nos desconectarmos da realidade e sem se deixar vencer pela cobiça, pelo egoísmo e sem deixar de cumprir os nossos deveres cotidianos. Então, de modo geral, o Ora et Labora, ele ensina isso para nós hoje. E como nós vemos isso hoje, né? Nós deixamos de lado oração, trabalho, e damos espaço a tantas outras coisas sem sentido, justamente por falta desse equilíbrio, né? Então nós precisamos buscar esse equilíbrio. E São Bento, ele nos ensina isso de modo muito preciso, de modo muito feliz. Nossa, que bacana, Michel. Você com o seu comentário muito feliz, demonstrando tanto que preparou a biografia, né? O entendimento sobre a biografia de São Bento, atualizou para nós esse legado tão rico, tão caro, colocando os ensinamentos e regras de São Bento de uma maneira prática que podemos viver em nossos dias. O que uma oração sincera e verdadeira pode sufocar a nossa agitação que o mundo nos oferece em nossos dias, não é mesmo, gente? Então, oremos nós. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor as graças que necessitamos para a nossa vida diária. Finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Essa oração foi extraída de uma seleção de Maria Regina Neves Ramos. Agora, gente, eu gostaria até de pedir mais um intervalo e eu
aproveitar para oferecer a vocês uma música que é muito, muito especial para mim, que nos convida a orar. É O Profeta, de José Geraldo. Queridos ouvintes, estamos retornando de mais um intervalo, seguindo aqui com o nosso programa Hora da Família. Hoje estou tendo como companhia para este programa o Michel. Nosso assunto de hoje é homenagear o glorioso São Bento. Por isso, estamos trazendo como tema a cruz sagrada seja sempre a minha luz. E para você que começa a nos ouvir agora, falamos a respeito da espiritualidade beneditina. Mas agora estamos buscando na biografia dele para partilhar um pouco mais a respeito da história, da vida de São Bento, né? Eu já tive a oportunidade de falar na abertura, mas estou dando oportunidade também a você que agora chega para ouvir o nosso programa. E renovando aqui a minha fala, dizendo que São Bento foi um monge beneditino. Era italiano e fundador da Ordem dos Beneditinos. Ele é o padroeiro da Europa e dos estudantes. Isso foi declarado pelo Papa Paulo VI em 1964, tributando deste modo justo, reconhecendo ao santo a quem a civilização europeia deve muito. E como já disse no início do programa, ele nasceu em Núrcia, Úmbria, na Itália. Pertencia a uma família nobre e era irmão gêmeo de Santa Escolástica. Jovem ainda, foi encaminhado a Roma para estudar. Portanto, decepcionado com a vida desregrada e a decadência moral da capital do império, decidiu abandonar tudo. Refugiou-se em uma gruta de difícil acesso na região de Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos, sob a orientação de um monge local. E em pouco tempo, sua fama de santidade se espalhou, atraindo inúmeros discípulos. E aí, neste local, ele teve que resistir a tentativas de envenenamento pelos monges invejosos, o que obrigou Bento a deixar Subiaco e estabelecer-se no Monte Cassino, onde fundou o mosteiro que se tornaria o grande berço da vida beneditina. Ele escreveu a famosa Regra de São Bento, um guia espiritual e prático composto por 73 capítulos que equilibra perfeitamente o estudo, o trabalho manual e a oração dentro de uma vida comunitária. Isso já foi devidamente muito bem comentado e explicado pelo Michel no primeiro bloco, né, gente? No segundo capítulo de sua regra, assim se lê sobre como o verdadeiro monte devia ser. Não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não murmurador, não detrator, mas casto, manso, zeloso, humilde, obediente. Uma história muito bonita também é a contada pelo Papa São Gregório Mário sobre o relato dos irmãos gêmeos, Bento e Escolástica. Os irmãos tinham o costume de se encontrar anualmente em uma casa próxima ao mosteiro de Monte Cassino. Em um desses dias, após jantarem e rezarem, São Bento avisou que precisava retornar à sua abadia. Isso era parte da sua regra. Santa Escolástica pediu que ele ficasse para continuarem conversando sobre as coisas do céu, mas ele negou por não desobedecer ao rigoroso regulamento monástico. Vendo que seu irmão iria embora, ela apoiou a cabeça nas mãos e rezou a Deus. Imediatamente,
irrompeu uma violenta tempestade com trovões e uma chuva tão forte que ninguém conseguiu pôr os pés para fora do local. Os relatos indicam que, devido à intensidade daquele amor fraterno, o criador das regras beneditinas teve que ceder. 3 dias depois deste encontro, Santa Escolástica faleceu e São Bento teve a visão de sua alma subindo aos céus em forma de pomba. No dia da tempestade, ficou provado que um amor verdadeiro vence qualquer regra. São Bento havia repreendido a irmã por suplicar a tempestade dizendo: que Deus te perdoe, irmã. O que fizeste? Ela respondeu: pedi-te um favor e tu não me escutaste. Pedi a Deus e ele me ouviu. Os relatos históricos indicam a intensidade desse amor fraterno, narrado para nós que Santa Escolástica faleceu em 543 e que São Bento mandou buscar seu corpo e a sepultou no túmulo que havia preparado para si mesmo, na abadia de Monte Castinho. 40 dias depois, Bento foi sepultado no mesmo local. Uma história bonita, né? Emocionante, um amor fraterno. Vamos então agora pedir mais um intervalo, aí a gente tem tempo de pensar um pouquinho sobre tudo que narrei aqui, dessa riquíssima biografia. E aí eu vou pedir até a música Monte Castelo, Legião Urbana, falando de um amor verdadeiro. Queridos ouvintes, estamos retornando do nosso intervalo, seguindo com o nosso Hora da Família. Hoje trazendo como tema a Cruz Sagrada seja sempre a minha luz. Isso porque estamos dedicando o nosso programa a homenagear o poderoso São Bento. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual, estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-nos contra os ataques do mal. Livrai-nos das insídias do inimigo. Concedei-nos a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-nos dos olhares invejosos e ensinai-nos a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor nos guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de nossa vida e de nossa família toda a força do mal e que, por intercessão sua, anunciemos as misericórdias do Cristo Salvador. Antes de retornar a palavra para o Michel, eu desejo ainda realçar aqui mais uma vez que a Ordem de São Bento, Ordem Beneditina, é a mais antiga ordem religiosa católica de clausura monástica. Ela foi fundada pelo próprio São Bento por volta do ano 529 depois de Cristo na Itália e transformou como os monges viviam. E foi vital para salvar a cultura ocidental após a queda do Império Romano. Os mosteiros beneditinos foram muito importantes para a história. Funcionavam como pequenas cidades autônomas. Os monges copiavam livros antigos, ensinavam agricultura e conservavam o conhecimento. É uma ordem fluente que, ao longo dos séculos, gerou milhares de santos e papas. Ela continua viva até hoje, sendo seguida por monges e monjas no mundo todo. Os mosteiros mais importantes no Brasil são grandes marcos de fé e história. São também famosos pela arquitetura colonial, pelos cantos gregorianos e por manterem a tradição beneditina no trabalho e oração.
Os monges que vivem nesses locais dedicam suas vidas à antiga regra monástica, ora e labora. Muitos desses locais oferecem espaços para hospedagem de pessoas que desejam realizar retiros espirituais. Os mosteiros mais importantes no Brasil são o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse do Rio de Janeiro é uma obra-prima do barroco luso-brasileiro, com interiores banhados a ouro. Suas missas de domingos atraem muitos fiéis e turistas. Tem também Basílica e Mosteiro de São Bento de Olinda, Pernambuco, onde o seu conjunto arquitetônico é de onde se ergueu o primeiro convento beneditino do Brasil. É considerado patrimônio mundial pela Unesco. E também a Abadia de São Sebastião, na Bahia, uma das comunidades mais antigas e tradicionais da Ordem de São Bento no país. Michel, agora é novamente com você. Então, minha gente, voltando nesse segundo momento, né, depois de ter ouvido essa música belíssima, eu queria falar de modo assim, muito abreviado sobre a medalha de São Bento, né? A medalha a gente sabe que é um sacramental e muito influente e muito visível em nosso dia a dia. Para quem não sabe, sacramental é aquilo que a igreja reconhece como um instrumento de oração. Na maioria das vezes é um objeto. É um objeto que nós usamos para nos proteger do mal, do egoísmo, dos perigos, de tudo aquilo que é uma ameaça para nós e para a nossa fé. Então a medalha de São Bento, só voltando, né? Eu falei de sacramentais, que é um objeto, né? Então nós temos sacramentais na igreja. Nós estamos falando aqui da medalha de São Bento. Então nós temos o tercinho de bolso, nós temos medalhas, nós temos pingentes, um crucifixo, né? Nós temos pingentes com medalha. Tudo isso é objeto da nossa fé e que nós temos como meio de proteção e que é reconhecido pela igreja. Então, a medalha de São Bento, ela é esse objeto mais antigo da igreja, para vocês terem uma ideia. E é um objeto que é difundido até hoje, muito difundido. Então, né, nós vemos a medalha de São Bento em metal, em adesivo, no terço, né, no crucifixo, no quadro, de diversas formas, né, a gente vê a medalha de São Bento exercendo essa influência na vida das pessoas. E nela está contida uma oração muito especial, que é a oração de proteção, né? E essa oração, ela vem difundida ali na medalha através das suas iniciais. Então a gente vê que cada inicial ali é uma palavra, significa uma palavra da oração, né? A oração muitas vezes vem em latim e as pessoas rezam como expressão de confiança, de proteção, nas horas de tentação, nas horas de enfermidade, nas horas de perigo, no início do trabalho, para concluir o trabalho, da caminhada, no carro, em casa, né? As pessoas sempre têm essa oração nos lábios e na mente, né? Então, na oração, nós podemos ler mais ou menos assim: Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, que quer dizer, né? Que a Santa Cruz seja minha luz, que o dragão, no caso o mal, não seja o meu guia. Aí a segunda parte: Vade retro satana, nunquam suade mirivana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Quer dizer, afasta-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Praticamente todos nós sabemos essa oração e a rezamos constantemente. Mas um detalhe, eu gostaria que você de sua casa, que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo também no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, pensasse numa coisa e eu gostaria que entrasse na mente e guardasse no seu coração. Veja bem, tudo isso que nós falamos aqui, olha,
sobre o Ora et Labora, que é uma proposta de oração e de vida de São Bento, a oração que nós fazemos da medalha, a nossa busca pela espiritualidade, né? Em todos os momentos de oração que nós participamos, veja bem o que eu vou dizer, tá? Tudo isso, toda essa oração, só tem sentido quando nós rezamos, ou buscamos essa espiritualidade, ou estamos em sintonia com Deus, para praticarmos o seu amor. Porque, ao contrário disso, tudo seria apenas um repeteco, né? Uma oração vazia, uma oração que não inspirasse a nada, uma oração que não nos levasse a meta alguma. E não é isso que Deus quer de nós. E eu acredito também que São Bento, quando ele promove toda essa inovação na busca do equilíbrio em sintonia com o coração, ele também tinha em mente totalmente isso. Rezar para que a nossa oração nos leve a estar em sintonia com Deus e assim praticarmos da melhor forma e cada vez mais felizes o seu amor. Acho que é isso é esse contexto que é o cerne da mensagem de São Bento para nós hoje, para as nossas famílias, para essa geração que está vindo aí, né, que está crescendo, que está se movimentando nesse mundo tão agitado e tão difícil de ter essa sintonia com Deus. Que São Bento, então, ele nos inspire ainda mais, sobretudo as famílias modernas, né, a encontrarem o equilíbrio através da oração e do trabalho e a promoverem lares estruturados pelo diálogo, pela escuta atenta, pelo combate aos vícios, tendo a fé como pilar para a harmonia diária. Né? Fica aqui então o meu abraço, né? A minha gratidão a todos vocês por esse momento de partilha, de reflexão. E se Deus quiser, numa outra oportunidade, com certeza nós estaremos juntos novamente. Um abraço grande, até lá, fiquem com Deus. Eu também gostaria de me despedir, encerrando o nosso Hora da Família de hoje, agradecendo a você, Michel, por dividir o programa comigo, a equipe toda da rádio pela confiança de sempre, a nossa igreja por nos oferecer esse momento, né, pontualmente todos os sábados, mas eu desejo agradecer especialmente a você, Joel, que está sempre pronto, nos atendendo, fazendo com que chegue ao nosso caro ouvinte, ao nosso querido ouvinte, o melhor desse programa. Acima de tudo, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estar aqui hoje em sintonia com vocês. Só Ele sabe o bem que isso me faz. Oração e trabalho. Sigamos o exemplo de São Bento. Que nossa oração seja transformada em trabalho e nosso trabalho em oração. Pela fé, obediência e pela sabedoria que nos vem de Deus. Que a cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Afasta-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo teu veneno. Renova aqui o meu abraço fraterno a todos vocês. Um até breve, se Deus quiser. Até daqui uns dias. Eu gostaria de oferecer a vocês, encerrando o programa de hoje, também essa belíssima música do Padre João Carlos.